Vocês me pediram e eu trouxe finalmente um vídeo de dicas de esboço e proporção. Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas de como você pode melhorar os seus esboços e deixar eles bem proporcionais e até bem parecidos com a referência. Então antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para os seus amigos. Vamos tentar atingir 200 inscritos aqui no canal até, sei lá, mês que vem. Bora lá! Pra quem não me conhece, meu nome é Inara, eu faço vídeos aqui no YouTube mostrando meus desenhos e também ensinando. E hoje, como eu já disse no começo do vídeo, eu vou dar algumas dicas de proporção e para você melhorar nos seus esboços. Eu trouxe 6 dicas bem básicas sobre desenho e que podem parecer simples, mas que vão ajudar muito na hora do desenho. A primeira não é muito lá uma dica assim, porém é uma coisa necessária para falar para você. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que o primeiro esboço nunca vai ficar o melhor, nunca vai ser o perfeito. Aliás, perfeccionismo deve ser uma coisa assim eliminada do dicionário de todo desenhista. Vocês sabem que desenho é prática, desenho é treino. Então, quanto mais você treinar, mais você praticar, mais você vai conseguir fazer um esboço muito bom. E nem sempre o primeiro esboço que você faz é seu definitivo, entendeu? Eu mesma já teve um desenho que eu tive que fazer 5 esboços até chegar em um que estava mais ou menos proporcional. Então, como primeira dica aí pra vocês, eu falo, não se preocupe com o primeiro esboço. Esse primeiro esboço vai sempre sair meio estranho, com algumas exceções, às vezes tem uns que saem bonito, mas não é sempre, então tenham isso em mente. Porque se vocês não tiverem isso em mente, vai acontecer que vocês vão ficar frustrados com o trabalho e não vão querer fazer outro esboço nem continuar. Tem gente que até desiste de desenhar por conta disso, sendo que é uma coisa totalmente normal. Então, só se acostumem com isso e bola pra frente. Respira fundo e faz outro esboço. Tenho certeza que vai dar certo. Segunda dica, vocês já devem ter visto em vários tutoriais ensinando a desenhar que sempre começa com aquela bolinha, um risco no meio, que é o famoso uma cruz no meio do círculo, depois tracinho do olho, tracinho do nariz, tracinho do queixo. Sim, essa é uma forma fácil de você aprender a desenhar e é de um jeito proporcional. Porém, tem um jeito que é muito mais aprimorado, vamos assim dizer, que deixa o desenho um pouco mais proporcional e fiel à referência que você vai usar no seu desenho. Eu vou mostrar ela certinho aí pra vocês. Começa pelo círculo, claro. Vai dividir esse círculo no meio, na vertical e depois na horizontal. Essa linha na horizontal não vai ser os olhos, ok? Muita gente acaba fazendo os olhos em cima dessa linha e acaba que o rosto fica totalmente estranho. Isso em alguns casos, normalmente em caso de iniciante. Mas para evitar isso, eu vou ensinar de uma forma assim que não tem erro. E isso você vai ter que adaptar conforme o personagem que você for desenhar. Essa linha que você fez na vertical, você vai meio que mudar ela de lugar, ou para cima ou para baixo, depende do personagem, ok? No caso do Tanjiro, o olho dele é bem grande, então vocês vão fazer outra linha abaixo dessa que vocês fizeram primeiro. Essa linha vai ser a parte superior do olho, ou seja, ali a altura do olho. E depois você vai fazer outra linha abaixo para ser a base do olho. No caso do Tanjiro é bem próximo ali ao fim do círculo. E ali na base do círculo você vai fazer outro tracinho que vai ser o nariz. Na maioria das vezes dos personagens, sempre o nariz vai ser ali na base do círculo. Só que tem alguns casos que é um pouco para cima ou um pouco mais para baixo, então isso vai depender muito, como eu já disse. Agora a altura do que? O do Tanjiro é bem curtinho. Geralmente a regrinha de proporção é da base do olho até a base do nariz. E aí você pega essa distância e coloca ali debaixo do nariz e... Vocês entenderam? Não. Você pega a distância da base do olho até o nariz e joga ela para baixo da linha ali da base do círculo. Só que nesse caso do Tanjiro, eu acho que o queixo dele fica muito pequeno se eu for usar essa proporção. Então eu sempre adiciono um pouquinho mais de espaço ali no queixo. Agora a testa. A testa é sempre
ali o mesmo tamanho da base do olho até o nariz. Porém, como eu já disse pra vocês, no caso de personagens que nem o Tanjiro, que tem um rostinho bem achatadinho, então a gente sempre tem que adicionar um pouquinho a mais. No caso, eu peguei a distância da base do olho até o queixo e joguei pra cima ali da linha superior do olho. E aí ficou o tamanho da testa, porque ele é bem testudo mesmo. Agora, outra dica de proporção dos olhos. A distância entre os olhos é igual o tamanho de um olho. Não sei se vocês entenderam, mas parece até conta de matemática, mas não é, calma. Essas duas linhas aí formaram como se fosse um retângulo. E você vai dividir ele em 3 partes iguais. No caso dessa imagem que tá aparecendo, ele tá de meio perfil. Então, a angulação meio que mexe também com o tamanho dos olhos e a distância deles. Porém, quando o personagem tá de frente, é essa proporção aí, que são 3 quadradinhos iguais, do mesmo tamanho. E já falando em olhos, eu vou agora para nossa terceira dica, que é uma diquinha para você poder fazer olhos iguais. A terceira dica que eu vou dar para vocês é sobre fazer olhos iguais. Eu já até fiz um vídeo lá no TikTok mostrando, eu acho que até postei aqui também no YouTube, mas vale a pena mencionar de novo em vídeo. Muita gente comete o erro de fazer um olho primeiro e depois fazer o do outro lado, quando isso está totalmente errado. Isso dificulta muito, você pode até fazer olhos totalmente diferentes ali e tem uma dificuldade imensa. Então pode ser simples o que eu vou falar, mas ajuda muito, que é você fazer intercalando ali os olhos. Tipo, fazer a parte superior de um olho, fazer a parte superior de outro, fazer a base de um olho, fazer a base do outro. Que é o jeito que eu tô fazendo aí, mostrando pra vocês. Desse jeito, você ali consegue ter o campo de visão livre, você vê o outro lado e tenta reproduzir desse outro lado que está faltando. E uma dica extra aqui é: se você é canhoto, você começa a desenhar do lado direito para o lado esquerdo. Se você é destro, você começa a desenhar do lado esquerdo para o direito, assim como eu faço. Porque se você começar do lado totalmente contrário, você acaba colocando sua mão em cima ali, você não consegue ver muito bem. Isso vale tanto para quando você for pintar, quanto para quando você for esboçar. Vamos para a nossa quarta dica. Essa quarta dica vai ser sobre proporção de corpo. Nossa, minha dicção falhando de novo. Corpo, eu vejo que é uma das coisas que vocês, meus seguidores, mais têm dificuldade em desenhar, em seguir uma proporção certinha. Então eu vou ajudar vocês nessa pequena dica que pode ser simples, mas é bem essencial. O corpo do personagem é proporcional à cabeça. Como assim? Isso significa que todo o desenho, todo o corpo do personagem é dividido em cabeças. Geralmente, os personagens de anime têm em torno de 6 ou até 7 cabeças ali, o corpo inteiro deles, entendeu? Como que vai ser isso? Você vai fazer seu desenho começando pela cabeça e quando você for fazer o corpo, você pega ali o tamanho da cabeça e vai jogando assim para baixo. Só isso. Você só vai marcando ali o tamanho certinho. E essa é uma dica de proporção que fica muito bom. A mesma coisa vale com os braços. E fazendo isso, você não corre o risco de fazer um desenho que o personagem tem um corpo imenso e a cabeça pequena, ou uma cabeça gigante e o corpo minúsculo. Vamos para a nossa quinta dica. Essa quinta dica vai ser sobre tamanho de mão, que eu vejo que tem muita gente também que não consegue fazer a mão proporcional ao corpo do personagem. Sempre fica uma mão pequenininha ou uma mão gigante. É o seguinte, a mão tem o comprimento exato do queixo até o meio da testa. Isso vocês até mesmo podem testar aí com a mão de vocês, porque dá certinho. E como você vai aplicar isso no desenho? Você vai pegar ali, vai medir o meio da testa e até o queixo do personagem, vai medir ele com o dedo mesmo e levar até onde vai ser a mão. Meu microfone caiu aqui. Vai levar até onde vai ser a mão. Você marca ali o comprimento e faz a estrutura da mão. Eu usei minha mão aí como referência. Como vocês podem ver, esse comprimento aí, a nossa estrutura, eu falo estrutura, mas é essa base aí, sem ser os dedos
da nossa mão. Eles têm o comprimento até a metade desse tamanho, que é do queixo até o meio da testa do personagem. E a outra metade são os dedos. Então aí é só você fazer a mão certinho, pá. Outra dica extra, se você quer aprender a desenhar a mão, tenha como referência a sua própria mão. Vai ali fazendo poses com a outra mão e você vai fazendo. Isso é muito bom, é um treino ótimo e vocês vão conseguir fazer mão finalmente. Eu até testei aí, ó, pra ver se realmente dá certo. E olha aí, tamanho da mão, tamanho do meio da testa até o queixo. É isso. Agora para nossa sexta e última dica, que é sobre o tamanho do pé. Eu geralmente não faço pés no meu desenho porque eu não consigo fazer pé direito. Eu só fico nos treinos de pé, mas eu não consigo desenhar direito ainda. Mas eu vou dar uma dica sobre o tamanho exato do pé, porque também tem vários desenhos que eu vejo de vocês lá no Instagram que o pé tá imenso ou tá minúsculo. Isso eu acho que até alguns já devem saber, mas o tamanho do pé é o mesmo tamanho do antebraço. Isso vocês até podem testar aí com o próprio pé de vocês. Coloca o pé aí no antebraço de vocês, é o tamanho certinho. Então você pega ali o antebraço do seu personagem, que mede exatamente uma cabeça, e coloca ali e faz a mesma coisa que eu fiz com a mão, só que com o pé. Muito simples e fácil. Então vocês podem ver que proporção é uma coisa muito simples, que é só treino e prática ali pra você ter mais costume de fazer. Porque não é nada tão difícil, nem um bicho de 7 cabeças. É bem facinho e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer desenhos muito bonitos usando essas dicas. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora se inscrever aí, por favor, porque vamos atingir 200 inscritos aí, por favor. Até o próximo vídeo e um beijo no seu coração. Tchau!